Minha mãe disse que não podiam levar duas, então quem viajou foi minha irmã. Quando voltaram, descobriram que eu tinha ido embora para sempre e levei tudo o que eu já tinha comprado. Eles começaram a gritar. Quando voltei para casa, após uma viagem de negócios de uma semana, a casa me recebeu com um silêncio que mais parecia ausência do que tranquilidade. Empurrei a porta com a anca, levei a mala para o corredor e por um segundo apenas escutei. Não havia o barulho da televisão que normalmente zumbia na sala, nem a voz da minha mãe vinda da cozinha, nem o clique habitual do interruptor da casa de banho quando alguém da família estava com pressa. Apenas um silêncio uniforme, quase ensurdecedor. Coloquei a mala perto da parede e desabotoei o casaco. O corredor cheirava ao mesmo ambientador barato que a mãe comprava em promoção, mas o cheiro parecia estranho, demasiado intenso, como se tivessem borrifado e saído sem verificar como ficava. Entrei na cozinha por inércia, sem ter tempo para pensar em nada. O frigorífico zumbia no canto. Havia algumas migalhas de pão na mesa, mas não havia prato. O meu olhar caiu sobre a porta do frigorífico. Os ímãs estavam no lugar. Um gato, um farol, uma concha da feira. Mas a foto do Natal passado tinha desaparecido. Aquela em que eu estou com um saco de presentes e a minha mãe segura Kelly, que ri mostrando todos os dentes. No lugar da foto havia um quadrado vazio, onde o ímã tinha deixado uma marca mais clara do que o resto da superfície. Por alguma razão, isso me fez rir, silenciosamente, sem som, apenas com o ar. Abri o armário, tirei a minha caneca favorita e depois lembrei-me que não iria fazer chá. Estava muito cansada, com muitos pensamentos pela frente. Sentei-me à mesa e liguei para a minha mãe. Ela atendeu quase imediatamente, como se estivesse à espera dessa chamada. Ouvi o barulho do mar no auscultador. Alguém a rir alto. Acho que era o Travis. Olá, filha! A mãe gritou para se fazer ouvir acima do vento. Como foi a viagem? Já estás em casa? Já! Encostei o telefone ao ouvido, apoiando o cotovelo na mesa. Estão de férias, pelo que ouço. Sim! A voz dela vibrava de entusiasmo. Aqui é tão bonito, nem imaginas. Acabamos de nos instalar e agora vamos ver o pôr do sol. Em Long Bay? Perguntei, embora já tivesse adivinhado. Sim, lembras-te de me teres enviado um link? Pensamos que, já que íamos viajar, era melhor irmos diretamente para lá. Ah, com o dinheiro que eu guardava no envelope? Minha voz continuava a mesma. A minha mãe hesitou por exatamente um segundo, depois voltou a ficar animada. Filha, não comece. Não estamos a pegar o dinheiro de outras pessoas. Você sempre disse que eram economias da família para as férias. Então, nós viemos? Todos? Perguntei. Bem, eu, o pai, a Kelly, o Travis, disse ela como se estivesse a enumerar um conjunto padrão de produtos. Tu estavas em viagem de negócios, não queríamos incomodar-te. Ah, é porque não esperaram uma semana. Fiquei curiosa não pela decisão em si, mas pela lógica. Filha, que pergunta é essa? A minha mãe suspirou e eu quase vi os seus olhos revirarem. Foi uma promoção e não podíamos pagar 2 quartos. A Kelly tem estado tão exausta ultimamente. Estuda tanto, preocupa-se tanto com os seus projetos. Achamos que ela precisava mais. O mar atrás dela murmurava suave e bonito. Kelly gritou algo ao longe e a minha mãe respondeu-lhe com um tom alegre. Achamos que não ficarias ofendida, acrescentou ela quase com indulgência. Tu és adulta, tu entendes. Desviei o olhar para a conta de eletricidade que estava ao lado do portátil, para o envelope com o logótipo do banco, para o espaço vazio no frigorífico, onde antes havia uma foto. Naras, mãe, eu disse, descansem bem. É o que estamos a fazer. Ela riu. Oh, estão a chamar-nos para jantar. Depois eu ligo, conta-me como está a ser a tua viagem. Só me diga, não está zangada, está? Está tudo bem, respondi.
Desejo-vos boas férias. Coloquei o telemóvel na mesa. O ecrã apagou-se, deixando-me o reflexo do meu próprio rosto. Um pouco cansado após a viagem, com olheiras, eu não parecia uma pessoa com menos necessidades do que todos os outros. Mas isso não era algo que preocupasse alguém. Afastei a cadeira, levantei-me e fui para o quarto. Na prateleira de cima do armário havia caixas vazias de aparelhos eletrônicos, organizadas, empilhadas umas dentro das outras. Eu as guardava mais por hábito profissional, como uma pessoa que valoriza a estrutura e as etiquetas. Peguei a primeira. Na lateral havia o logotipo do meu monitor, o mesmo que me permitiu passar anos editando sites de outras pessoas à noite, enquanto o resto da casa dormia. Peguei a segunda, um micro-ondas que comprei quando meu pai tinha dificuldade para ficar em pé perto do fogão. A terceira, uma pequena televisão que não era eu quem mais usava, mas sim eles, quando organizavam noites em família para assistir séries. Sentei-me no chão, segurando a caixa nos joelhos e, em algum momento, simplesmente senti o quebra-cabeça se encaixar na minha cabeça, sem drama, sem barulho, apenas com clareza. Nos últimos anos, acostumei-me a dizer, não faz mal, eu pago, com tanta frequência que já nem ouvia mais como soava. Quando a Kelly precisava de comprar materiais para um projeto importante, quando o Travis perdeu novamente o seu emprego e não tinha com que contribuir para a renda, quando o pai teve um atraso no pagamento da reparação, quando a mãe, de repente, não tinha dinheiro para pagar o crédito. O meu "eu pago" tornou-se para eles tão invisível como a eletricidade nas tomadas. Só se nota quando é desligada. Levantei-me, coloquei as caixas uma ao lado da outra e aproximei-as da mesa. Abri os armários da cozinha, tirei o processador de alimentos que eu mesma tinha comprado, a minha chaleira, os meus pratos, aqueles que paguei com o meu cartão. Na sala tirei a televisão da parede e desliguei os cabos. Não foi difícil. As mãos lembram-se. No meu quarto, coloquei na mala roupa, o portátil, o tablet gráfico e o disco externo. Levei também o resto. A roupa de cama, a colcha, a poltrona. Não tudo, mas tudo o que comprei com o meu próprio dinheiro. Não contei o tempo, mas a escuridão lá fora estava a ficar mais densa quando a última coisinha encontrou o seu lugar na caixa. Ninguém voltou antes do tempo. Ninguém ligou novamente. Em casa, reinava o mesmo silêncio, só que agora soava de forma completamente diferente. Entrei no site de aluguéis, encontrei um pequeno apartamento noutra cidade, longe o suficiente para não ver os parentes todos os dias na loja ou na rua. 2 quartos, prédio antigo, preço normal. Liguei, marquei uma visita. Disseram-me: venha amanhã à tarde. De manhã, chegou um carro. O motorista, um homem de uns 50 anos, com um boné desbotado, ajudou a carregar as caixas. Ele não fez perguntas desnecessárias, e eu também não. O apartamento noutra cidade era tal como na foto. Um corredor estreito, uma cozinha minúscula com uma mesa quadrada, uma sala de estar com uma janela ampla para a rua, um quarto com paredes nuas. A proprietária, uma mulher baixa chamada Nina, mostrou onde se ligavam as coisas e perguntou cuidadosamente se eu tinha animais de estimação ou amigos barulhentos. Respondi que não tinha nenhum nem outro. Quando ela fechou a porta atrás de si, fiquei sozinha num espaço onde ainda não havia nenhuma cena familiar, nenhuma conversa sobre dinheiro, nenhum "tu és inteligente, vais dar um jeito". Organizei os aparelhos, liguei o monitor ao portátil, coloquei o micro-ondas sobre a mesa, os pratos no armário, a roupa de cama na cama. As janelas aqui eram mais baixas do que em casa, por isso parecia-me que a rua estava mais perto. As pessoas passavam por baixo delas, ocupadas com as suas tarefas, sem saber quem estava sentado atrás do vidro. E isso me convinha. Na primeira noite, adormeci sem despertador.
Ninguém me lembrou do chat da família, ninguém me enviou uma mensagem privada a dizer: Glória, temos um problema. Passaram-se alguns dias. Trabalhei, respondi aos clientes, desenhei interfaces, editei páginas. A minha vida reduziu-se ao que realmente me pertencia: trabalho, comida, sono, os meus próprios pensamentos que ninguém interrompia. O telefone permaneceu em silêncio, até que, uma noite, enquanto eu terminava o layout dos botões para um aplicativo móvel, o ecrã iluminou-se com o nome Mãe. Atendi o telefone. Glória. Em vez de uma saudação, ouvi: O que você fez? O fundo já não era o barulho do mar, mas o som da nossa cozinha. O bater de colheres, o ranger de uma cadeira, os passos pesados de alguém. O que exatamente? Perguntei. Assim que entramos em casa, o teu pai pensou que tínhamos sido roubados. A voz subiu aos agudos. A televisão desapareceu, o micro-ondas desapareceu, o teu computador também. As prateleiras estão meio vazias. Imaginei a cena. Meu pai resmungando algo sobre ladrões. Minha mãe com as mãos na cintura. Kelly com os lábios cerrados em sinal de ofensa. Travis coçando a nuca em silêncio. Olhei para o meu monitor, onde meu projeto de trabalho estava aberto. Para o micro-ondas que estava na minha cozinha, mais perto do que qualquer pessoa. Levei o que comprei, disse calmamente. O meu dinheiro, as minhas coisas. Somos uma família. Havia tanta ofensa na voz dela como se eu lhes tivesse cortado um braço. Não se faz isso. Podíamos ter conversado. Conversamos durante anos, mãe. Lembrei. Você simplesmente aceitou isso como pano de fundo. Ela engasgou no telefone. Ouvi alguém gritar atrás de mim. Então, é ela? Acho que era o Travis. Você nos expôs ao ridículo, sussurrou minha mãe. Todos vão pensar que a própria filha nos roubou. Meu pai já chamou a polícia. Deixe que pensem o que quiserem, respondi. O importante é que agora vivo onde só pago por mim. Do outro lado da linha, ouvi um barulho, talvez uma porta de armário ou alguém batendo nervosamente na mesa. Então minha mãe gritou: O que você fez, Glória? O que eu quis, só isso, respondi e tirei o telefone do ouvido. Por alguns segundos, ouvi gritos entrecortados. Depois a linha caiu. Coloquei o telefone sobre a mesa e voltei para o monitor. No canto inferior da tela piscava uma mensagem sobre um novo e-mail de um cliente. No canto superior, o relógio marcava tarde da noite. A polícia não encontrou nada. Nada foi roubado da casa. Apenas levaram o que já havia sido pago há muito tempo por uma pessoa. A família ficou indignada, escreveu para alguém. Provavelmente já havia iniciado uma onda de como ela pôde fazer isso. E eu estava sentada no meu novo apartamento, ainda um pouco vazio, mas já meu. E pela primeira vez em muitos anos, vivia sozinha, de tal forma que ninguém batia à porta com reclamações, pedidos e contas, envoltos em frases de amor. Na primeira semana, após aquele telefonema, a minha mãe ficou em silêncio. Depois, obviamente, ela se cansou disso. O telefone começou a tocar várias vezes. No início foram tentativas isoladas, uma chamada perdida, depois outra, depois mensagens curtas. Precisamos de conversar. É sério. Atende o telefone. Eu lia quando pegava o telefone por acaso e simplesmente o colocava de volta na mesa. Quando a amiguinha da minha mãe finalmente decidiu ligar pelo Messenger, o som foi agudo, estridente. Eu estava a alinhar a grelha para um novo layout, a página de encomendas para um serviço de entrega local, produtos alheios, endereços alheios, vidas alheias, para as quais basta escolher um horário conveniente. Coloquei a chamada em pausa, deixei-a tocar. Uma segunda vez, uma terceira. Na quarta vez, acabei por clicar em atender, puramente por interesse prático para saber em que pé estava a situação. Glória. A minha mãe já chorava antes mesmo de eu dizer alô. Como você pôde? Olá, mãe, respondi. Somos uma família.
disse ela entre soluços, como de costume. Você imagina o que está acontecendo aqui agora? Os vizinhos perguntam o que a polícia fez. O pai anda como se não fosse ele mesmo. A Kelly está em silêncio. O Travis não sabe o que fazer. Pode simplesmente viver, disse eu. Como podes falar assim, tão calmamente? Ela parecia não compreender sinceramente. Não tens vergonha? Somos família. Sempre ficamos juntos e tu pegaste e... Levei as minhas coisas. Resumi brevemente. Começou o fluxo familiar. Como é difícil para eles, como todos estão em choque, como ela nunca esperava isso de mim. Ouvi o suficiente para não perder nada de novo e, em algum momento, simplesmente disse: Mãe, preciso trabalhar. Estou no meio do meu expediente. Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Ela quase gritou. Só isso importa para ti. Eu sorri discretamente. Ainda bem que disseste isso, respondi, porque foi isso que tornou possível a vida a que vocês se acostumaram. Ela continuou a gritar, mas eu já tinha desligado. A chamada foi repetida várias vezes seguidas. Coloquei o telefone no modo silencioso e voltei ao layout. Ultimamente, as minhas palavras tornaram-se curtas, quase estéreis. É preciso mover o botão para a esquerda. Este recuo é demasiado grande. A fonte não é legível. Com os clientes, com a Nina, com o carteiro que uma vez se enganou na entrada do prédio, com a família também, mas aí as respostas existiam principalmente na minha cabeça. As chamadas continuavam. O meu pai ligava com menos frequência, geralmente uma vez por dia mais perto do fim da tarde. Eu via o nome dele no ecrã, mas não atendia. Imaginava-o sentado na cozinha, à mesma mesa onde eu costumava calcular as despesas da família, e pensava no que dizer. Provavelmente algo como: talvez possamos resolver isso com calma, ou a tua mãe está a exagerar, mas tu também. Eu sabia essas frases de cor. Kelly escrevia mensagens. Ela gostava mais de palavras do que de ações. Não sei o que aconteceu contigo. Estás mesmo bem com todos a terem pena de nós? Tu percebes que a mãe ficou com pressão alta? Não tens vergonha? Somos uma família. Eu li essas frases nos intervalos entre blocos de texto sobre entrega gratuita para pedidos de 3 ou mais produtos. De certa forma, era até irônico. Numa janela, blocos organizados com preços e botões. Na outra, uma explosão de emoções, sem nenhuma ação para sustentá-las. Travis era o que menos escrevia. A única mensagem dele apareceu no domingo. Talvez seja temporário? Olhei para o ecrã por alguns segundos, depois digitei: vamos ver. Enviei sem esperar pela continuação. A vida fora disso não parava. Eu estava a trabalhar num projeto de entregas. Uma empresa local, vários bairros, interface simples. Mas se eu fizesse um bom trabalho, eles poderiam assinar um contrato de longo prazo comigo. Isso significava mais estabilidade, mais pagamentos diretos, nada de empréstimos por enquanto. Imprimi os primeiros esboços na impressora de casa. O papel era colocado camada por camada sobre a mesa e cada folha era visivelmente mais pesada do que qualquer. Somos uma família. Era preciso comparar fisicamente os blocos de cores, que na tela podem enganar os olhos. Peguei uma tesoura, cortei cuidadosamente as margens e colei as partes em um cartão grosso. Nina entrou no momento em que eu estava a colar mais um pedaço de fita adesiva. Parece que estás a construir alguma coisa, disse ela, espreitando por cima do meu ombro. É verdade, respondi. Só que é uma casa feita de botões. Finalizar pedido. Ela riu. Depois olhou atentamente para a mesa. Está ficando bonito. Escuta, tenho umas prateleiras velhas no meu armário. Não sei se vão servir para ti, mas dá para guardar essas coisas nelas para não ficar tudo na mesa. Se não te importares, eu daria uma olhada, concordei com a cabeça. 10 minutos depois, já estávamos a retirar do seu pequeno cemitério escuro uma estrutura metálica com 2 prateleiras, várias caixas de madeira e um par de cadeiras de conjuntos diferentes. Ela colocou tudo no meio da minha sala de estar. Leva se precisares.
Isso só acumula poeira aqui, disse Nina. E tu, pelo que vejo, és uma pessoa ocupada. Ah, só estou a trabalhar, respondi. O telefone voltou a vibrar na mesa. O nome Mãe brilhava insistentemente, como uma conta por pagar. Nina olhou para o ecrã, mas não perguntou nada. Se precisar de alguma coisa, estou no meu quarto, disse ela, dirigindo-se para a porta. E não tenha vergonha de pedir mais alguma coisa. Tenho um museu inteiro de coisas desnecessárias lá. Tudo bem, acenei com a cabeça. Deixei o telefone silenciar. Depois, outro e outro. A onda de histeria só diminuiu na terceira semana. Onde antes havia dezenas de chamadas não atendidas, restavam algumas poucas, mais persistentes. Algumas vezes eram chamadas de voz. Um dia, quando eu estava exportando arquivos para um cliente, o telefone vibrou novamente. A mensagem não chegou ao chat pessoal, mas ao antigo grupo familiar. Foi assim que a nossa filha agradeceu por tudo. Pensem só, enquanto estávamos de férias, ela levou metade das coisas de casa. A polícia esteve aqui, mas não pode fazer nada. A minha mãe não escreveu isso para mim, mas publicamente, com tags para as suas amigas e conhecidas. Vi as capturas de ecrã algumas horas depois. Foram enviadas por um colega com quem às vezes discutíamos trabalho no chat. Glória, viste isso? Acrescentou ele. Abri a imagem. O texto era a habitual mistura de autopiedade e indignação. Abaixo da publicação havia comentários. Fica bem, linda. Que ingratidão. O coração sangra quando os familiares fazem isso. Kelly já tinha deixado um emoji triste e a frase: nunca pensei que uma pessoa próxima pudesse fazer isso. Fechei o chat. Escrevi ao meu colega. Vi, está tudo bem. Ele respondeu com mais alguma coisa solidária. Mas eu já não li. O mundo onde me pintavam como uma estranha continuava a existir algures em paralelo. Lá eu era aquela que abandonou a família, levou as coisas, deixou os pais sem nada. Eles retocaram todos os anos em que paguei o tratamento do meu pai, comprei um portátil para a Kelly estudar, paguei as notas dos meus irmãos na faculdade, porque um estudante tem de viver de alguma forma. No meu mundo havia encomendas, prazos, correspondência com o cliente sobre se a fonte parece grande o suficiente para pessoas mais velhas. Havia prateleiras velhas da Nina, onde agora estavam as minhas impressões. Havia silêncio, que às vezes era quebrado pelo som de tesouras cortando papelão. Às vezes eu percebia que as minhas mãos trabalhavam mais rápido quando o telefone ficava em silêncio. E, ao contrário, elas ficavam mais lentas quando ele começava a vibrar novamente na mesa. Kelly passou das mensagens para a agressão passiva nas redes sociais. Eu não acompanhava as suas páginas, mas a internet é pequena, especialmente quando se vive numa cidade pequena. Então, algum ex-colega de turma partilha uma captura de ecrã, um colega envia um link com a legenda "Isso é sobre ti ou é impressão minha?". O pior é quando aqueles que deveriam ser o teu apoio são os primeiros a virar as costas quando estás vulnerável. Levar os eletrodomésticos de casa em vez de ajudar os pais, isso é o cúmulo da maturidade, sem dúvida. Nem todos os que se chamam família se comportam como uma família, e vice-versa. As pessoas colocavam curtidas, corações, emojis tristes. Alguns escreveram nos comentários: "Fica bem, tu és tão forte". Eu fechava essas janelas com a mesma facilidade com que fechava banners publicitários, dos quais nada dependia. Depois de várias ações de apoio como essas, meu pai ligou. O nome apareceu na tela, piscou e depois desapareceu. Uma vez, respondi-lhe brevemente: "Estou bem, estou a trabalhar". Ele ligou de volta, mas eu não atendi. Todas as minhas respostas se transformaram em frases curtas e objetivas. Sem longas explicações, sem tentativas de convencer. As pessoas não acreditam em quem está certo, mas em quem querem ver como certo. A minha mãe e a Kelly já tinham decidido há muito tempo quem era essa vítima.
Entretanto, o projeto de entrega estava a chegar ao fim. Enviei os primeiros modelos interativos e recebi uma resposta positiva. O cliente escreveu: "Tudo parece muito claro. Os nossos testadores estão entusiasmados." Ele sugeriu uma reunião pessoalmente para discutir mais algumas tarefas futuras. Eu concordei. Antes de sair, Nina espreitou pela porta. "Tu raramente sais. É uma reunião importante?" "De trabalho", respondi, abotoando o casaco. "É bom quando o trabalho te leva para fora", disse ela. "É melhor do que quando são os problemas que nos levam para fora." Eu sorri. Foi um daqueles raros casos em que eu quis dizer obrigada, não por inércia, mas por essência. A reunião transcorreu tranquilamente. Voltei para casa tarde da noite, um pouco cansada, mas satisfeita. Na minha cabeça, só girava: como otimizar a exibição de produtos no telemóvel, onde conseguir mais algumas referências para usuários mais velhos. O telemóvel me esperava com a tela cheia de chamadas perdidas. 2 chamadas da minha mãe, uma de um número desconhecido. Provavelmente uma nova tentativa de entrar em contato através de outro canal. E uma mensagem no Messenger, da minha mãe, sem lágrimas, sem pontos de exclamação, sem drama, apenas o texto: "Agora não sabemos como pagar o carro." Eu li, dei uma olhada nas mensagens anteriores. A recente "você não tinha o direito" ainda estava lá em cima. Então cliquei no nome, abri as configurações e silenciosamente bloqueei o chat. Não por ódio. Apenas como desativar uma notificação desnecessária no navegador. Depois disso, abri o portátil, abri uma nova aba com briefings de trabalho e comecei a ler as especificações técnicas para a próxima tela. Passaram-se alguns meses e o tempo se estendeu em uma linha reta como o asfalto. O chat da família estava silencioso, se não contarmos com as explosões periódicas do tipo "estamos todos muito magoados" da minha mãe e as assinaturas da Kelly em imagens motivacionais de outras pessoas. Lá, a vida ficou paralisada entre a ofensa e a expectativa de que alguém viesse e apertasse o botão mágico "cancelar." Entretanto, a minha vida organizou-se com uma simplicidade quase matemática. De manhã, levantava-me, punha a chaleira ao lume, abria o portátil e verificava o e-mail. Na janela em frente, o gato velho do balcão vizinho subia sempre para o parapeito da janela, precisamente quando eu abria o primeiro esboço. Depois do almoço, Nina costumava aparecer para pedir sal emprestado, só para saber como estavam as coisas, ou para me entregar mais um objeto de seu estoque infinito de coisas velhas. Um banquinho, um vaso, um quadro mal feito de algum parente. Nesse período, assinamos um contrato de longo prazo com o serviço de entrega local. Isso significava não apenas pagamentos regulares, mas também uma nova maneira de medir o meu dia, não pela quantidade de dramas familiares, mas pela quantidade de telas montadas. Eu gostava disso. Eu ficava sabendo sobre a família aos poucos. Não porque estivesse interessada, mas porque em uma cidade pequena as notícias se espalham mais rápido do que as contas. Certa vez, a minha antiga colega de turma, Laura, escreveu: "Ouvi dizer que a exposição da tua irmã foi cancelada. Eles ainda te culpam por isso?" Eu li, tomei um gole de chá e respondi: "Não estou a par dos detalhes." Então, a história chegou até mim. Kelly estava a preparar uma apresentação importante das suas joias no centro cultural local. Algo com o aluguer, algo com os materiais, algo com a publicidade. E no último momento, descobriu-se que faltava dinheiro. Não é difícil adivinhar a quem essa reclamação era dirigida internamente. Pela primeira vez em muitos anos, não enfiei a mão no bolso à cega para tirar o cartão. O irmão, na história da família, agora desempenhava o papel de aquele que está prestes a encontrar um emprego. Durante esses meses, ele já teve várias opções: carregador, vendedor numa loja técnica, motorista, mas sempre havia algo que não dava certo.
ou o turno não era o ideal, ou o horário não era adequado, ou o pessoal era estranho. O meu pai discutia por causa das contas. Fiquei a saber disso por uma frase da minha mãe num dos seus longos textos. Ele está sempre nervoso porque pagar é mais difícil do que antes. A palavra antes significava quando tu calavas tudo e não fazias cenas. O sacrifício moral deles era assim, muitas palavras sobre como era doloroso, difícil e injusto, mas nenhuma ação real em direção à realidade. Mudar de emprego, vender o que era supérfluo, reduzir despesas, aceitar mais um turno. Eles continuavam a circular entre a cozinha, a televisão e as redes sociais, só que agora sem uma televisão nova. Para mim, tudo estava no seu lugar. Não luxuosamente, mas de forma organizada. Nas prateleiras que a Nina me deu, estavam cuidadosamente dispostas as impressões dos projetos de design ao lado, pedaços de cartão recortados, nos quais eu montava interfaces como um construtor. Debaixo da janela havia uma caixa com papel e sobre a mesa uma pequena planta que a dona da casa me trouxe um dia só para ter alguma coisa viva aqui. Foi então que o Luke apareceu. Não foi um encontro romântico, nada de acidentes com bebidas derramadas ou táxis partilhados. Apenas o cliente do serviço de entrega disse: precisamos de algumas imagens aéreas. Temos um operador de drones com quem trabalhamos. Vou apresentá-lo para que você entenda quais ângulos são melhores para o design. Eu concordei. O café onde nos encontramos estava cheio, as mesas estavam próximas umas das outras, cheirava a pastelaria e a aromatizante barato. O Luke chegou por um pouco antes e já estava sentado perto da janela a examinar o menu, baixo, com uma camisa simples e calças de ganga, cabelo curto e mãos de alguém que costuma segurar equipamentos e não papéis. És a Glória? Perguntou ele quando me aproximei. Sim, respondi e sentei-me à sua frente. Sou o Luke, operador de pássaros de ferro. Sorriu. A frase era simples o suficiente para não parecer pretensiosa e estranha o suficiente para que eu a memorizasse. Conversamos durante 1 hora. A maior parte do tempo foi sobre trabalho. Quais os pontos de filmagem necessários, onde se pode sobrevoar os armazéns para não tocar nos fios, como melhor mostrar os bairros da cidade para que pareçam vivos e não como uma maquete. Ele fazia perguntas práticas normais, não olhava para o telemóvel a cada 5 minutos e não passava para assuntos pessoais sem ser convidado. Há muito tempo que te dedicas ao design? Perguntou ele, entre uma discussão e outra sobre ângulos. Há tempo suficiente para perceber que o botão avançar é mais importante do que qualquer banner, respondi. Ele riu, não muito alto. É como eu, uma boa foto não é aquela em que se vê em todas as casas, mas aquela em que se vê para onde as pessoas vão. Foi uma conversa estranhamente confortável. Falamos sobre os telhados da cidade, sobre como o vento é sempre mais forte do que se pensa, sobre o medo que as pessoas têm das alturas. Quando nos separamos, ele simplesmente disse: se precisares, posso mostrar-te a cidade do telhado do armazém. Tem uma boa vista. É útil para o design. Veremos, respondi. Algumas semanas depois, estávamos realmente no telhado de um desses armazéns. Luke me mostrou como o drone voava acima das linhas dos prédios, como pequenas figuras humanas se moviam lá embaixo, como a luz das vitrines à noite fazia a cidade parecer um esquema de microchip. É aqui que o seu cliente quer mostrar o ponto de entrega, disse ele apontando a câmera para um prédio baixo. Eu tiraria uma foto com um ângulo um pouco mais amplo, para que ficasse claro que não é um lugar qualquer, mas parte da cidade. Lógico, concordei com a cabeça. Gostava do facto de ele não dar importância ao espetáculo. Era apenas trabalho, apenas habilidade, apenas uma pessoa que vê mais antenas do que dramas. Contra o pano de fundo dessa normalidade equilibrada, quase saudável, o mundo da minha família continuava a girar em torno do mesmo que antes, só que mais alto,
Novas versões da nossa história começaram a aparecer nas redes sociais. Se antes era apenas um post doloroso de uma mãe sobre uma filha ingrata, agora havia elementos de lenda. Imaginem, escreveu uma amiga da minha mãe, enquanto eles estavam nas merecidas férias, essa levou tudo de casa, eletrodomésticos, louças, até alguns móveis, deixou os pais praticamente sem nada. Nos comentários, as pessoas se indignavam. Eu amaldiçoaria uma filha assim. Como a terra suporta pessoas assim. E as crianças de hoje são horríveis. Ninguém especificou quem comprou todos aqueles eletrodomésticos, louças e móveis. Esses detalhes não embelezam o drama. Outra conhecida escreveu: sempre achei que havia algo de errado com ela. Pessoas que são muito calmas muitas vezes escondem algo sombrio. Depois, reli essa frase por diversão, quase como um meme. Um colega da agência de Kiev enviou-me uma dessas capturas de ecrã com a seguinte legenda: parece que te tornaste uma celebridade local. Eu e o Luke estávamos sentados num pequeno restaurante e esperávamos por uma sopa e algo do menu que não exigisse grande talento culinário. Mostrei-lhe o ecrã do telemóvel. Aqui está, disse eu, a versão oficial dos acontecimentos. Ele leu atentamente, sem pressa. Não se riu imediatamente, não abriu os braços, simplesmente devolveu-me o telemóvel e disse: provavelmente eles nunca tiveram medo de ficar sozinhos. Por que você pensa assim? Perguntei. Porque as pessoas que pelo menos uma vez tiveram medo de perder o apoio sabem o valor das coisas, respondeu ele. E aqui eles escrevem como se você tivesse tirado deles, não algo comprado, mas algo que lhes pertencia por direito, como o ar. A garçonete trouxe nossos pratos. O vapor subia em ondas uniformes. Não te incomoda que todas essas pessoas nem sequer te conheçam? Perguntou Luke, espetando um pedaço de algo chamado carne. Não, respondi. Eles criam um monstro para facilitar a compaixão por aqueles que consideram vítimas. É a terapia deles. É verdade, ele concordou. Ainda bem que não te incomoda não te encaixares no cenário deles. Eu dei de ombros. Eu simplesmente saí dele, respondi. Enquanto isso, novas notícias chegavam de casa. A minha mãe, no chat comum com os parentes, escrevia de vez em quando algo como: estamos aguentando ou não sabemos como continuar, mas estamos lutando. Não havia nenhuma ação específica por trás dessas palavras. Eles conseguiram dar um jeito no pagamento automático, pedindo emprestado a algum parente distante. Eu soube disso por meio de uma terceira pessoa. Kelly fracassou na exposição. A versão oficial: os organizadores não estavam preparados para o seu nível. A versão não oficial: o aluguer não foi pago a tempo e parte dos materiais teve de ser devolvida à loja. Ela escreveu mais um post sobre como é difícil para as pessoas criativas se destacarem quando nem mesmo os familiares as apoiam. Os comentários voltaram a encher-se de simpatia e emojis zangados, dirigidos a parentes abstratos. O Travis continuava a ser o eterno quase funcionário. Às vezes, ele escrevia-me frases curtas. Encontrei uma opção, vamos ver. Depois, não deu certo, o chefe era um idiota. E depois, silêncio novamente. O seu hábito de procurar a causa fora de si era ainda mais forte do que o da minha mãe. Uma noite, quando voltava para casa, após mais uma reunião com o Luke e os clientes, vi uma nova mensagem no telemóvel de um número desconhecido. Não sei se é apropriado escrever, mas a Linda está a passar por um momento muito difícil com tudo o que aconteceu. Ela diz que a traiu. Não estou a intrometer-me, só achei que devia saber. Assinatura: o nome de uma das amigas da minha mãe, que eu me lembrava desde a infância como uma pessoa que sempre vinha à nossa casa chorar ao chá. Li, coloquei o telemóvel no bolso e subi as escadas. O apartamento estava silencioso. Nina deixou um prato com bolo e um bilhete na mesa. Não se torture só com o trabalho. Comer também é importante.
Cortei um pedaço e sentei-me à mesa. A janela estava escura, a rua também. Com a família era a mesma coisa. Escuro, mas não assustador. Eles reclamavam, queixavam-se uns aos outros, jogavam a culpa de um para o outro, como uma batata quente. Mas as paredes não caíam. A casa continuava de pé. As contas eram pagas de alguma forma. Alguém pedia algo emprestado. Alguém fazia um bico. O seu "vamos perder-nos sem ti" dissolvia-se na verdade banal. As pessoas raramente desaparecem, quando se trata apenas de conveniência. Para mim, pelo contrário, tudo ficava mais claro. O círculo de clientes estava a expandir-se. Em poucos meses, eu já tinha não apenas um serviço local de entregas, mas também uma pequena loja de roupas que queria renovar o site e uma oficina de reparação de equipamentos que queria parecer menos assustadora para os utilizadores. O dinheiro entrava de forma estável e as despesas também eram previsíveis. Às vezes, eu e o Luke nos encontrávamos sem motivo profissional. Podíamos simplesmente passear pela orla, onde ele me mostrava os pontos de onde costumava filmar vídeos promocionais para os moradores locais. Ele contava histórias sobre pessoas que tinham medo de voar com um drone, mesmo que fosse apenas 1 metro acima de suas cabeças. Eu ouvia, olhando para a água, e pensava que o medo de altura era algo normal. Muito mais estranho era o medo de não ter em quem se apoiar, tão forte que por causa dele as pessoas estavam dispostas a declarar inimigo qualquer um que se afastasse delas. A certa altura percebi que já há muito tempo não verificava o chat da família, não porque tivesse medo, mas porque ele deixou de ser o centro das atenções. Era apenas mais um aplicativo que não se apaga por preguiça. Quando finalmente o abri, não havia muitas novidades. As frases habituais da minha mãe, algumas fotos das reformas do meu pai, a Kelly com brincos novos que ela mesma fez com materiais improvisados, o Travis com uns amigos num bar. Nem uma palavra sobre mim, nem guerra, nem reconciliação, apenas um vazio no lugar onde antes estava a placa "A nossa filha resolverá tudo". À noite, já em casa, sentada ao computador, recebi outra mensagem, desta vez do meu irmão. Um texto simples, sem emojis, sem pausas decorativas. Eu sei que eles exageraram, mas é difícil para todos nós. Olhei para essas palavras por mais tempo do que para todos os rumores e posts anteriores juntos. Depois, digitei em resposta. É mais fácil trabalhar do que esperar ansiosamente pelos outros. Cliquei em enviar e fechei o chat. Não os ouvi imediatamente. Primeiro ouvi a campainha tocar. Curta, impaciente, como sempre na casa da minha mãe. Ainda pensei que fosse a Nina que tinha esquecido as chaves ou que o carteiro tivesse entregue algo errado. Abri a porta sem expectativas. Lá estavam elas, na soleira da porta, a minha mãe e a Kelly, ambas cansadas, mas de maneiras diferentes. A minha mãe tinha os olhos inchados e os lábios apertados numa linha fina, como se tivesse ensaiado essa expressão no espelho. Kelly tinha olheiras por causa da insônia, mas a manicure estava intacta e ela tinha escolhido cuidadosamente uma camisola cansada. "Olá", disse eu. A mãe olhou para o corredor atrás de mim, como se estivesse a avaliar o quão bem eu me tinha instalado ali para determinar o grau de ofensa. "Podemos entrar?" Não perguntou, mas constatou. "Podem", respondi e afastei-me. Eles entraram na sala de estar. Kelly olhou rapidamente como alguém acostumada ao antes e depois das fotos de interiores. Prateleiras, mesa, laptop, vaso de flores, cadeiras velhas de cores diferentes. Não era luxo, mas também não era pobreza. "Você tem nada mal", disse ela como se não fosse um elogio, mas um diagnóstico. "Querem chá?", perguntei. A minha mãe suspirou. "Se não for incômodo." Fui até a cozinha, liguei a chaleira e peguei 3 canecas. As minhas mãos moviam-se com naturalidade e, a certa altura, pensei como era estranho.
Durante tantos anos, fiz isso por elas na nossa casa e agora faço o mesmo por mim e apenas ocasionalmente por elas na minha casa. Quando voltei, elas estavam sentadas no sofá. A minha mãe, na ponta, como se estivesse pronta para se lançar para a frente, e a Kelly, um pouco recuada com os braços cruzados. Ambas batiam nervosamente com os pés. Coloquei o chá na mesa e sentei-me na minha poltrona, em frente a elas. Estou a ouvir, disse eu. A minha mãe começou imediatamente. A vida mudou muito, disse ela, com uma frase que normalmente inicia qualquer reportagem televisiva sobre uma catástrofe. Depois que tu foste embora, tivemos que rever muitas coisas. Eu fiquei em silêncio. Ficou difícil manter o crédito. Ela enfatizou a palavra crédito, como se fosse o personagem principal. Carro, casa, contas. Antes tudo dava certo. Agora você entende. Seu pai está fazendo mais reparos, mas isso não é sempre constante. Eu aceitei um turno extra na biblioteca, mas também há limitações. Eu disse para mostrar que estava a ouvir. Kelly, ela teve que desistir de alguns planos. A voz da minha mãe tremeu quando passou para o assunto da minha irmã mais nova. A exposição foi cancelada. Ela investiu tanto nela. E materiais? Acrescentou Kelly baixinho. Ah, sim, e materiais, concordou a minha mãe. E o Travis? Ele está à procura de emprego, claro. Mas tu sabes como estão as coisas agora. Olhei para os dois e pensei em quantas vezes na vida já ouvi a frase "não está fácil para ninguém" como argumento contra medidas concretas. Não estamos a dizer que a culpa é toda tua. A mãe se apressou em acrescentar. Mas depois que agiste de forma tão drástica, precisamos de apoio, pelo menos um pouco, por enquanto. Por enquanto, já dura há 10 anos. Observei. Não precisa ser assim, Kelly falou pela primeira vez em voz alta. Tu fizeste o que fizeste. Nós engolimos isso, mas tu entendes que não podemos simplesmente reorganizar a nossa vida em um dia. É difícil para nós. Eu não sugeri fazer isso em um dia, disse eu. Eu simplesmente parei de impedir que vocês fizessem isso. Kelly cerrou os lábios. Mamãe desviou o olhar para o chá, como se esperasse que ele contivesse instruções. Não viemos para discutir, disse ela após uma pausa. Viemos para pedir. A sala ficou mais silenciosa. Até a rua lá fora pareceu ficar em silêncio por um momento. Temos um empréstimo, mas se continuar assim... A minha mãe apertou as mãos. Vamos ter de vender o carro ou pedir outro empréstimo. E isso já é assustador, concluiu Kelly por ela. Investimos tanto para viver normalmente e agora recuar. Tu sabes que nunca pediríamos se não fosse necessário. A minha mãe fez uma última tentativa de mostrar que era uma exceção. Precisamos de apoio, pelo menos por algum tempo. Eu estava sentada, segurando a chávena nas mãos, e sentia o calor através da cerâmica. Eles pareciam realmente cansados, realmente assustados, mas não com aquele medo que penetra nos ossos quando não há o que comer ou onde morar, aquele medo que surge quando o nível habitual de conforto de repente deixa de ser garantido. Esperei até que terminassem de falar sobre tudo o que tinham trazido. Só então falei. Eu amo vocês, disse calmamente, mas o que posso oferecer agora é um conselho, não um cheque. A minha mãe estremeceu como se eu tivesse atirado-lhe algo frio na cara. A Kelly arqueou uma sobrancelha. Vocês são todos adultos, continuei. Têm mãos, cabeça, saúde. Não vão desaparecer. Apenas se habituaram a que eu pague as vossas comodidades. Mas estou cansada de alimentar a vida confortável de outras pessoas. Comecem a vossa. Houve um longo e pesado silêncio. O relógio no canto fazia tanto barulho como se alguém o tivesse afinado de propósito. A minha mãe olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Não como a filha que sempre ajuda, mas como uma pessoa separada à mesa. E ela não gostou dessa imagem. Você tem noção do que está a dizer? Ela sussurrou. Nós criamos você, nós... Ah, sim, eu concordei.
Vocês me deram a vida, sou grata por isso. Durante muitos anos dei a vocês o que podia, dinheiro, tempo, participação, mas agora é a vez de vocês. Kelly inspirou profundamente. Então, tudo o que fizemos por ti não vale nada? Ela perguntou. A infância, o apoio quando estavas mal, tudo isso. Não estou a dizer que não vale nada, interrompi. Estou a dizer que é suficiente. Foram investimentos mútuos, só que em algum momento vocês ficaram com a impressão de que eu deveria pagar juros para sempre. A minha mãe baixou os olhos. Os dedos das mãos dela se contraíam convulsivamente, as unhas cravavam-se na pele. Ah, tornaste-te cruel, sussurrou ela. Antes não eras assim. Antes eu simplesmente não estabelecia limites, disse eu. Isso não é crueldade, são limites. Mais uma pausa. Parecia que a parede atrás de nós mal respirava de tensão. A minha mãe foi a primeira a não aguentar. Começou a chorar baixinho, sem gritos, sem histeria. As lágrimas corriam em linhas quase perfeitas, como se isso também fizesse parte do cenário preparado, mas que de repente deixou de funcionar. A Kelly estava sentada com uma expressão impassível. Os olhos brilhavam, o maxilar estava tenso. Então, é tudo? Ela disse finalmente. Você vai continuar a viver aqui sozinha com o seu portátil e os seus conselhos? Vou viver aqui, sim, respondi. E vocês vão viver lá. E talvez pela primeira vez em muito tempo a sua própria vida. A minha mãe enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não sei como dizer isso ao teu pai. Ela parecia mais baixa do que era, como se algo tivesse se instalado dentro dela. Podes dizer a verdade, sugeri, que não vou mais financiar a família, mas não vou abandonar vocês como pessoas. Ela encolheu os ombros como se fosse uma tarefa de matemática avançada. Já temos de ir, disse Kelly finalmente. A sua voz ficou seca, como lixa. Obrigada pelo chá, acompanhei-as até a porta. A mãe olhou mais uma vez para o apartamento, como se quisesse memorizar aquele lugar, como o palco onde pela primeira vez alguém da sua família se recusou a seguir as suas regras. Se acontecer alguma coisa, começou ela. Vocês vão dar conta do recado, disse calmamente. Eles foram embora. A porta fechou-se silenciosamente. Fiquei alguns segundos no corredor, ouvindo os passos deles se afastando pelas escadas. Depois voltei para a mesa e terminei o meu chá. Ele tinha esfriado um pouco, mas ainda estava quente o suficiente. À noite, quando eu já tinha quase terminado as correções para um cliente, o telefone tocou. No ecrã apareceu um número que eu não via há vários meses, mas que sabia de cor, sem precisar de olhar. Olá, disse eu. Glória, é o avô? Soou uma voz familiar, um pouco rouca. Estamos aqui com a avó, ouvindo o que os teus pais nos contaram e pensando, ou ficamos muito velhos, ou alguém aqui ficou muito sentimental. Eu sorri com os cantos dos lábios. Ah, boa noite, avô. Dizem que os abandonaste. Ele foi direto ao ponto. Levaste tudo, vives à tua vontade, e eles estão aqui quase debaixo da ponte. Nós, sabes, já procuramos em todas as pontes da cidade. Não os vemos em lado nenhum. Ao fundo, ouvi a avó dizer: Deixa-me falar! Depois um barulho, como se estivessem a puxar o tubo um do outro. Glória, a avó entrou na conversa. O que estás a fazer aí? Estou a trabalhar, avó, respondi. Moro num apartamento alugado, pago as minhas contas. Não abandonei os meus pais, apenas deixei de ser a carteira deles. Como isso aconteceu? O avô pegou o telefone. Eles falam tanto aqui que já pensamos que talvez não tenhamos criado os filhos certos. Expliquei resumidamente, sem entrar em detalhes. Sobre as férias, sobre o dinheiro que deveria ser poupança familiar, sobre como levei as minhas coisas, sobre como me recusei a pagar os empréstimos por eles, sobre a visita de hoje. Ficou tudo em silêncio do outro lado da linha, até ouvir o tic-tac do velho relógio de parede deles, o mesmo que sempre marcou a nossa infância nas férias de verão.
Então o avô riu. Não era um riso malicioso, mas sim o riso de quem sabia algo há muito tempo e finalmente recebeu a confirmação. Tudo bem, filha, disse ele. Que trabalhem sozinhos, se não ficam de pernas para o ar e se comportam como príncipes. Desde pequenos que lhes dizíamos que os pés não servem apenas para arrastar pelo chão, mas também para correr, se quiserem alguma coisa. Ah, não estás com fome aí? Gritou a avó ao fundo. Não, avó, está tudo bem, respondi. Ótimo, concluiu o avô. Não estamos preocupados contigo. Tu és inteligente, mas eles talvez precisassem da nossa bronca. Obrigada, disse eu. E pela primeira vez em muito tempo, esse obrigada não foi uma formalidade, mas a palavra certa no lugar certo. Conversamos um pouco mais sobre o tempo, sobre os vizinhos deles, sobre como plantaram uma nova árvore no quintal. Depois, despediram-se e prometeram vir visitar-nos assim que a avó deixar de ter medo dos autocarros e desligaram. A sala ficou silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente, não vazio, mas confirmado. Alguém do nosso sistema de coordenadas disse em voz alta o que eu sentia há muito tempo. Depender de alguém não é honesto, mesmo que essa pessoa seja seu filho. Voltei ao meu laptop e abri o documento de trabalho. O cursor piscava bem no meio da linha. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Kelly. O meu irmão finalmente encontrou um emprego depois do empurrão do avô. Li a frase 2 vezes. Não havia acusação nem agradecimento, apenas um facto. Mas dessa forma soou mais forte do que todas as suas publicações e ofensas anteriores. 1 ano não é muito tempo quando medido em calendários e salários, mas é o suficiente para se acostumar com a nova vida e parar de olhar constantemente para a antiga. Durante esse ano, ninguém na família realmente desapareceu. Eles pareciam ter se esforçado muito para provar o contrário, pelo menos nas suas previsões. Não vamos conseguir. Não vamos conseguir sem o teu apoio. Tu não imaginas como é difícil. Agora, todas essas frases soavam estranhas, como se tivessem sido tiradas de um melodrama antigo e colocadas no meio de um documentário sobre a vida cotidiana. A mãe arranjou um emprego a tempo inteiro na biblioteca. Para isso, ela teve que abrir mão de um emprego confortável de meio período para ter mais tempo para a casa. Mas, como se viu, a casa não foi a lugar nenhum. Agora ela chegava mais tarde, um pouco cansada, mas com um horário definido e um salário estável. Certa vez, durante uma das raras ligações, ela reclamou: é difícil ficar o dia todo de pé. Essas crianças estão sempre perguntando alguma coisa. E então, quase sem perceber, acrescentou: ah, mas eu gosto quando elas ouvem. Pelo menos elas não fingem que sabem tudo melhor do que os outros. Na altura, limitei-me a acenar com a cabeça. Era mais do que ela compreendia. O meu pai passou de pequenas reparações, para quem tem algo avariado, para trabalhos mais sistemáticos. No início, ele resmungava que tinha muita papelada e que lhe impunham regras, mas depois, quando durante vários meses consecutivos começou a receber algo que se podia chamar de pagamento regular, a sua voz ficou mais calma. Agora estou a gerir um escritório no pátio, disse ele uma vez ao telefone. Neve, canteiros, pequenos reparos. Não é grande coisa, mas pelo menos entendo pelo que estão a pagar. A sua frase favorita, todos me devem algo, desapareceu. E isso já foi uma pequena revolução. Travis acabou por se manter no emprego. O avô, ao que tudo indica, aplicou-lhe não uma, mas uma série de palmadas. Resultado: o irmão arranjou emprego como motorista numa pequena empresa de logística. No início, ele escrevia que era estranho acordar tão cedo e que dava vontade de morrer com aquele horário. Mas depois de alguns meses, o tom mudou. Mas quando o dia acaba, sinto que realmente fiz alguma coisa, ele me disse uma vez. E não como antes, pedindo dinheiro e me odiando por isso. Eu não comentei nada, bastava o facto de ele ter dito isso. Kelly arranjou emprego numa loja de joias
de design. Não como essa artista livre à espera do investidor ideal, mas como vendedora consultora comum, que às vezes tem a oportunidade de expor os seus próprios trabalhos numa prateleira. Agora ela acordava de manhã, ia para o trabalho, voltava cansada, mas com dinheiro ganho com as próprias mãos. Não é o que eu sonhava, escreveu-me ela honestamente um dia, mas é melhor do que ficar sempre à espera que me atires uma boia de salvação. Os nossos contactos durante esse ano tornaram-se mais raros e tranquilos. Ninguém mais começava uma conversa com as palavras "precisamos conversar" ou "tu precisas ouvir isso". O telefone tocava algumas vezes por mês. Às vezes era a minha mãe, às vezes era o Travis, mas raramente era a Kelly. A conversa girava em torno de temas cotidianos. Como está a saúde? Como está o tempo? Como está o trabalho? Isso me convinha. Enquanto isso, a minha vida seguia o seu curso. Depois da história com o serviço de entrega local, comecei a receber mais pedidos, por intermédio de alguém. Um cliente recomendava a outro, esse recomendava a mais alguém. Uma cidade pequena adora o boca a boca, especialmente quando não se trata apenas de fofocas. Troquei alguns pequenos clientes por empresas maiores. Não para marcas mundiais, mas para empresas bastante sérias, com as quais, há alguns anos, eu só poderia discutir casos alheios. Uma delas era exatamente daquelas sobre as quais eu pensava. Seria bom trabalhar com elas pelo menos uma vez. Quando a carta com a proposta deles chegou ao meu correio, li-a 2 vezes. O texto era seco, profissional, sem digressões líricas. Revimos o seu portfólio, especialmente o projeto de entrega SwiftCart e a atualização do site FixPoint.